ocorrido no direito de família. Bom, pessoal, a partir de hoje, então, a gente vai tratar um pouquinho do direito civil, família e sucessões. O tema da nossa aula de hoje é direito de família, conceito de direito de família e algumas disposições atuais. Meu nome é Leonardo Paiva, sou professor aqui do curso, mestre em direito e advogado também. Bom, pessoal, para a gente começar a falar um pouco de direito de família, a gente precisa interrelacionar várias leis, inclusive a Constituição Federal. O nosso direito de família está elencado lá no Código Civil, tem disposições constitucionais, às quais, obviamente, o Código deve obedecer. Tem outras leis infraconstitucionais, como, por exemplo, a Lei de Guarda, a Lei de Alimentos e tantas outras aí que a gente vai ver ao longo das nossas aulas, ao longo da aula de hoje, principalmente. Bom, pessoal, dando sequência aqui à nossa aula, a gente inicia com o conceito do direito de família e algumas disposições atuais. Para a gente tratar do direito de família, a gente tem que ver o que a Constituição Federal determinou, o que a Constituição Federal diz que é o direito de família e onde ela remete isso para o campo legal, para a lei, o que o Código Civil trata do direito de família. Bom, nesse sentido, então, pessoal, o direito de família é um ramo do direito privado. Muito importante que a gente saiba isso. É um ramo do direito privado que visa estudar alguns institutos jurídicos. Bom, é um ramo do direito privado porque ele acontece entre pessoas privadas. Não existe como alguma empresa pública se casar, por exemplo, né? Apenas as relações entre particulares são regidas pelo direito de família. Bom, professor, mas você está dizendo que são relações privadas. Quer dizer que todas essas relações admitem composição, admitem algum tipo de modificação? Nem sempre. Vamos ver bem certinho como que isso funciona. Para a gente entender melhor, então, pessoal, o direito civil, o direito de família, diz respeito a alguns institutos jurídicos, como a gente já viu. Dentre eles, o instituto mais conhecido do direito de família, mais antigo de todos, é o chamado casamento, que todo mundo conhece. E dentro do casamento, a gente tem algumas disposições patrimoniais que tratam do regime de bens. Além disso, pessoal, o direito de família vai tratar lá da união estável. União estável, aquela que hoje, inclusive, é utilizada por muitas famílias, por muitas pessoas, para constituir justamente a sua família, para ter um grupo familiar ali por meio de uma união estável. Na sequência, o que mais a gente fala dentro do direito de família? As relações de parentesco. Relações de parentesco, relações entre irmãos, entre pais e filhos, entre netos e avós, inclusive com a família da esposa, do esposo, do companheiro, da companheira. Todas essas relações são importantes para o direito de família e têm grande relevância no nosso estudo. Dando sequência, pessoal, o direito de família ainda trata, dentro do nosso Código Civil, sobre as questões relativas à filiação. Filiação que envolve vários deveres, como, por exemplo, a guarda, a tutela, a curatela, não necessariamente na filiação, mas quando não há a situação de filiação ali, de uma paternidade, de uma maternidade, precisamos de uma curatela para bem cuidar de algumas categorias de pessoas e a tutela em outras situações. A gente vai ver tudo isso também nas aulas que tratam de direito de família. Bom, pessoal, falamos ainda sobre os alimentos, o dever de prestar alimentos, dever que é recíproco, lembrando, né? Entre filhos e pais, pais e filhos. Normalmente, primeiro, quem começa prestando alimentos? Os pais aos seus filhos. Porém, na velhice, isso pode se inverter. Os filhos podem ser obrigados a prestar alimentos aos pais. Vamos falar bastante sobre isso mais adiante. E algumas questões interessantes também como enunciados, como algumas direções lá que o IBDFAM dá pra gente. IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Além da questão relativa aos alimentos, pessoal, o direito de família envolve as questões relativas ao bem de família. O que é o bem de família, né? Bem de família é aquela casa, aquele local, aquele apartamento em que a família vive. Algumas disposições quanto a bens de família, certamente vocês já ouviram falar. O bem de família é impenhorável. Como que isso acontece? Quando isso acontece? Será que essa disposição é absoluta? Será que essa disposição é meramente relativa? Quando que isso vai acontecer? São institutos que a gente vai estudar dentro do direito de família também. Questões relativas, já até antecipei para vocês um pouquinho, a guarda, tutela e curatela também são estudadas no âmbito do nosso direito de família. Bom, pessoal, para estudar o direito de família, é muito importante que a gente entenda que o nosso direito de família brasileiro ele é subdividido em dois grandes grupos.
Como assim, professor? Como assim ele é dividido em dois grandes grupos? Eu já falei para vocês que o direito de família é um ramo do direito privado. Mas algumas disposições são aquelas gerais do direito privado que admitem, por exemplo, composições, autocomposições, modificações. No entanto, outras disposições não permitem mudanças, não permitem modificações. Como assim? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Vamos lá, entrou aqui nossos quadrinhos para a gente entender. Bom, pessoal, temos aqui o direito de família e os dois grandes grupos aos quais ele se divide. Bom, o direito de família, a gente já sabe, é um direito privado, ou melhor, é um ramo do direito privado, que visa estudar alguns institutos jurídicos, como a gente já viu agora há pouquinho. Acontece, pessoal, que esse estudo ele vai demandar algumas necessidades a partir de qual direito está sendo estudado. Vamos ver melhor isso aqui. Olhem lá, o direito de família, um dos grandes grupos que ele se individualiza é o grupo do chamado direito existencial, aquele sobre o qual trata das normas relativas às pessoas, o direito existencial das pessoas, a pessoa humana em si mesma, a pessoa humana como membro integrante da família. Pessoal, será que essas normas relativas à existência do ser humano podem ser modificadas pelo próprio livre-arbítrio entre as pessoas? Será que é possível, por exemplo, pessoal, que alguém discorra lá sobre alguma situação de filiação? Será que é possível fazer um acordo quanto a uma questão de filiação? Ah, vamos fazer um acordo aqui. Você me registra como seu filho, mas eu nunca te pleiteio alimentos. Será que é possível um acordo nesse sentido? Me parece meio complicado. Mas vamos ver o outro ramo lá e depois a gente estuda um pouquinho mais sobre isso aqui. Do outro lado, pessoal, o segundo grande grupo é o chamado grupo do direito patrimonial, que trata, obviamente, sobre o patrimônio. As normas chamadas de dispositivas. O que são normas dispositivas? Essas sim são aquelas sobre as quais se admite a autocomposição, o acordo, a modificação, a disposição. Então vejam lá, pessoal, mais uma vez aqui, retornando, o direito existencial trata das normas cogentes, também chamadas, vamos lá, de normas de ordem pública. Agora vocês entenderam, né? Por que eu digito só nos slides, a hora que eu vou escrever não dá muito certo, a letra não é das melhores. Mas vamos lá, deu para entender, né? O direito existencial, relativo à pessoa humana, trata das normas cogentes, também chamadas de normas de ordem pública, ao passo que o direito patrimonial, ele trata do patrimônio, de normas dispositivas, ou seja, normas que podem ser alteradas de comum acordo pelas pessoas. Dentro dos ramos, então, do direito de família, vamos apagar isso aqui, que ficou tudo muito feio, né? Vamos apagar meu escrito feio aqui, apagar as setinhas, que agora vem o efeito do slide. A respeito disso, cadê? Voltamos aqui. A respeito disso, então, nós temos algumas situações. Bom, o direito civil, então, ele trata, entre os artigos 1511 e 1638, da parte que trata do direito pessoal, o direito existencial. Lembrando, direitos aqueles cujas normas são cogentes, que não admitem a autocomposição, a modificação, enfim, aqueles que são inderrogáveis. Ao passo que a parte do direito patrimonial está lá tratada entre os artigos 1639 e 1722. Bom, pessoal, algumas disposições quanto a isso. O que será, então, dentro do casamento que trata do direito pessoal existencial? Por exemplo, o próprio casamento. O que mais? A união estável. As relações de parentesco. As relações relativas à filiação. As questões relativas à tutela, guarda e curatela. De algum modo, mais ou menos, ali, o direito aos alimentos. A gente vai estudar, vai entender bem isso aqui. Ao passo que o direito patrimonial diz respeito às questões como bem de família, as questões, alguma coisa com relação aos alimentos, a gente vai entender, algumas questões relativas ao regime de bens do casamento. Então vejam, algumas questões do direito de família são tratadas ali por meio
do campo do direito existencial, sobre os quais as partes não têm gerência sobre as normas, são as chamadas normas cogentes, ao passo que outras questões são vistas do aspecto do direito patrimonial. Permite às partes a mitigação, a modificação, o acordo sobre algumas situações. Bom, exemplo bem clássico aqui, regime de bens. Será que podem os cônjuges, no momento que vão casar, escolher o regime de bens pelo qual o casamento deles vai ser regido? Por exemplo, né, comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens. Perfeitamente, os cônjuges têm essa possibilidade. Por isso, trata-se de um direito patrimonial, cujas normas são dispositivas, então as partes têm a possibilidade de modificação. Ao passo que outras situações, como o direito existencial, não podem ter modificação pelas partes. Bom, vamos entender um pouquinho melhor isso e falar um pouco mais em alguns instantes no próximo slide. Vamos ver aqui, pessoal. Bom, a gente já sabe que as normas do direito de família que tratam dos direitos existenciais são normas cogentes, ou também chamadas de ordem pública, não podendo ser alteradas por vontade das partes. Tudo bem, pessoal, não podem ser alteradas. Mas e se as partes fizerem alguma alteração, alguma modificação que não chegue ao conhecimento de terceiros, que não chegue ao conhecimento do juiz? Essas modificações, apesar de poderem existir no campo fático, a partir do momento que elas forem descobertas pelo direito, elas serão automaticamente nulas. Nulas de pleno direito. Essa nulidade aqui é de pleno direito. Ou seja, é uma nulidade absoluta. Absoluta. E não uma mera nulidade relativa. É uma nulidade de pleno direito, que demanda uma ação de declaratória de nulidade. Vamos ver lá alguns exemplos de quando essa nulidade vai acontecer. Vejam só que interessante, pessoal, essa ementa que eu trouxe de uma decisão jurisprudencial lá do TJ São Paulo. Vamos ver lá. Ação de reconhecimento e dissolução de contrato de namoro consensual. Contrato de namoro. Opa! Contrato de namoro. Será que o namoro faz parte do direito de família? Vamos dar uma olhadinha aqui. Voltamos ao slide. Voltamos ao slide anterior. Olha lá. Está elencado aqui namoro? Não, né? Se o namoro não está elencado aqui como os institutos jurídicos estudados pelo direito de família, não. O namoro não é um instituto do direito de família. Tudo bem, então quer dizer que eu não posso fazer um contrato de namoro? O contrato de namoro ele vai ser plenamente nulo. Ele não tem nenhum tipo de necessidade de existir. Tá, professor, então por que fazem contrato de namoro? Por que falam em contrato de namoro? Qual que é a função do contrato de namoro que é feito em alguns momentos? Qual que é a função do contrato de namoro, pessoal? Tentar impedir a existência de uma união estável. E eu pergunto para vocês, pessoal, vamos lá, voltando aqui o slide anterior, cadê? Vamos lá. União estável trata de direito existencial ou de direito patrimonial? Direito disponível ou direito indisponível? E aí? União estável, claramente, a gente já viu na setinha anterior, que trata... Cadê aqui? Do direito existencial. Podem, então, as partes, agora novamente no próximo slide, fazer um contrato de namoro para tentar evitar uma união estável? Será que pode? Não pode, não pode. Então vejam, pessoal, o contrato de namoro ele vai ser nulo quando houver, de fato, uma união estável entre as partes. Ah, mas fulano colocou lá que não tenham a intenção de constituir família. Mas será que essa intenção de constituir família ela é objetiva ou ela é subjetiva? A gente vai estudar, vai falar mais sobre união estável, mas a gente já sabe que o interesse de constituir família, o viver conjuntamente de forma pública, isso é meramente subjetivo. Ou seja, não podem as partes tentar fazer um contrato de namoro que visa normalmente uma proteção patrimonial com relação ali às normas patrimoniais relativas à união estável, para fim de evitá-la. Ou seja, o contrato de namoro é nulo quando há entre as partes uma união estável. Bom, pessoal, o desembargador aqui no TJ São Paulo entendeu justamente isso, que há uma impossibilidade jurídica do pedido. Por que há uma impossibilidade jurídica do pedido? Justamente porque contrato de namoro não faz parte
dos institutos do direito de família. Bom, a respeito disso, então, vamos dar mais uma olhadinha, vamos dar sequência nas nossas aulas. Do outro lado, então, pessoal, falamos do direito pessoal, do direito existencial, no qual não se admite autocomposição, no qual não se admite modificação. Do outro lado, nós temos os direitos patrimoniais, como, por exemplo, a possibilidade de disposição sobre o bem de família, a disposição sobre as questões patrimoniais do casamento, como a gente viu aqui já acerca do regime de bens, dos mais variados regimes de bens. Então, quanto ao direito patrimonial de família, agora sim, direito patrimonial de família, trata-se de uma centralização no patrimônio. Será que sobre o patrimônio a gente pode modificar situações? Regras meramente patrimoniais são plenamente modificáveis. Então vamos ver lá. Aplicam normas de ordem privada, normas chamadas de dispositivas, normas privadas, sobre as quais as partes podem dispor livremente. Então vamos aqui, pessoal. De um lado, direito patrimonial, normas de direito privado, também chamadas de dispositivas. Ao passo que, quanto às questões relativas ao direito existencial, nós temos as normas de direito público, de ordem pública, e portanto, não modificáveis, sobre as quais as partes não têm disposição, sobre as quais as partes não podem modificar. São também chamadas, cadê aqui meu slide? Vamos lá, de normas cogentes. Essa é a principal diferença e é sobre esses dois grandes ramos que o direito de família vai estudar e vai se manifestar. Maravilha? Vamos dar sequência aqui então para tratar do que a Constituição Federal traz para a gente. Bom, pessoal, todo mundo já sabe, a gente que já estudou direito, que certamente estuda um pouquinho lá do direito constitucional, sabe que a nossa nova Constituição, chamada lá de Constituição Cidadã, visa tirar aquele viés patrimonialista que o direito tinha até a sua existência, centrando mais os direitos relativos à pessoa humana. Temos lá o grande artigo 5º para discorrer sobre todos os direitos que o cidadão possui. Então, a nossa Constituição Federal de 88, chamada de Constituição Cidadã, ela tem por fim a despatrimonialização do direito e a personalização do direito civil, retirar aquele intuito meramente patrimonialista do direito e trazer aqui mais regras de direito pessoal. E a Constituição Federal, então, de 88, ela traz para nós, a partir lá do artigo 226, algumas regras do direito de família. Para tratar disso, pessoal, é muito importante que a gente tenha em mente que a Constituição Federal ela tem por fim proteger a família. Eu diria melhor, proteger as famílias. Qual que é a diferença, professor, de você falar no singular a família ou de você falar no plural as famílias? É justamente, pessoal, o intuito da Constituição Federal reconhecer as múltiplas formas de família. As famílias elas podem ser constituídas de várias formas diferentes. E a Constituição Federal, Constituição Cidadã, Constituição que visa trazer mais personalidade, personalização para o nosso direito, ela já traz lá uma necessidade, a necessidade de igualar os homens e as mulheres. Não há dúvida nisso, né, pessoal? Não há dúvida nisso. Hoje em dia não tem mais qualquer tipo de discriminação. Não existe mais a figura lá do pater família, como a gente vai ver, do poder do pátrio poder, como era chamado. Hoje nós temos uma igualdade. Homem e mulher são iguais perante a sua família e perante a sociedade, obviamente. Essa igualdade trata também da paridade dos direitos entre os filhos. O que quer dizer essa paridade do direito entre os filhos? Quer dizer que filhos homens, filhas mulheres, filho mais novo, filho mais velho, que mais? Filho biológico, filho adotado, devem ter sempre os mesmos direitos. Não se admite mais distinção
entre filhos. O filho adotado, como consta lá no ECA, ele vai ter a sua certidão de nascimento anterior cancelada e o nome da nova família vai constar lá como o nome dele, a filiação como da nova família, e não vai ter nenhuma anotação quanto a essa adoção na certidão de nascimento. Claro que existe um processo esse que corre em segredo de justiça, mas não há nenhuma distinção entre os filhos biológicos e os filhos adotados. Inclusive, quanto às questões sucessórias, as questões patrimoniais, todos têm o mesmo direito exatamente. Então lá, pessoal, há uma paridade de direito entre os filhos. Não pode haver nenhum tipo de distinção entre eles. A Constituição Federal trouxe para nós ainda a possibilidade de dissolubilidade do vínculo matrimonial. Ou seja, a previsão lá, naquele momento inicial, lá na Constituição Federal, da separação e do divórcio, a possibilidade das pessoas casadas se separarem inicialmente para depois, se for o caso, virem a se divorciar. A Constituição Federal trouxe ainda uma grande novidade no nosso sistema, que é o reconhecimento das uniões estáveis, até então tratadas de forma bastante preconceituosa pela sociedade. Normalmente chamavam lá de concubinato essa relação entre homens e mulheres, ou, enfim, entre pessoas que não eram casadas. Na época a gente falava mais entre homens e mulheres, porque não havia um reconhecimento expresso dos direitos de pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Então, a gente não tinha antes da Constituição Federal de 88 a previsão da união estável, tinha apenas o que era chamado de concubinato, que era uma relação, inclusive, muito mal vista pela sociedade. Vamos apagar aqui. O que a Constituição Federal, pessoal, traz para nós de acordo com os institutos familiares? Então lá, na Constituição Federal lá de 88, ela já previu 3 institutos familiares. São eles o casamento, a união estável que a gente já conhece, e uma novidade lá, que não chega a ser uma novidade, mas um reconhecimento importante que a Constituição Federal fez, foi sobre a família monoparental. Bom, qual que é a principal diferença entre os 3? Para o casamento exige um registro público, exige uma formalidade. Na união estável tem uma mera convivência entre pessoas com o intuito de constituir família de forma pública. E na família monoparental eu tenho um filho com seu pai, ou alguns filhos, então vamos lá, a criancinha aqui com seu pai. Opa, deixar a perna maior do pai. Ou com sua mãe, ou mais de uma criancinha, né? Então vamos lá. Apenas uma mãe ou apenas um pai com seu filho, com seus filhos, é chamada família monoparental, que é reconhecida como uma forma de família pela Constituição Federal. Então quer dizer, professor, que nenhuma outra forma de família existe? Claro que existe. Por quê? Porque o próprio STF e o STJ, aqui está 2 vezes STF, né? Aqui na minha anotaçãozinha, mas na verdade é o STF, o STJ e a doutrina reconhecem que este rol que a gente acabou de ver, ele é meramente exemplificativo. O rol da Constituição Federal é exemplificativo. Essas são 3 das formas de família existentes, dentre tantas outras possíveis no nosso ordenamento jurídico. E o artigo 226, então, muito importante lá para a Constituição Federal, traz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o Estado ele deve garantir o respeito à família, deve garantir os institutos familiares, deve garantir que a família possa se fazer como ela bem entende, as mais diversas formas de família. Bom, pessoal, claro que isso é interpretativo. Tem muita gente que interpreta, tem alguns doutrinadores, inclusive, e algumas pessoas que interpretam que se a Constituição Federal disse que eu tenho 3 possibilidades de família, essas são únicas. Mas isso não é verdade, tanto que o nosso STF, o nosso STJ e a massiva doutrina e a grande parte da doutrina entende que esse rol é meramente exemplificativo, portanto admitindo várias outras formas de família. Vamos dando sequência aqui então. A intenção é justamente passar para vocês, como é o título da nossa aula, algumas disposições atuais do direito de família. Das nossas disposições atuais, justamente, nos cabe estudar um pouquinho algumas outras categorias de família trazidas não pela Constituição Federal, mas que vieram a ser reconhecidas ao longo do tempo, principalmente por decisões dos tribunais, em sede
estadual e também do nosso STF, nosso STJ. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha em outras formas de família aqui então. A primeira delas é uma forma bem peculiar de família, mas que já é reconhecida há muito tempo. É a chamada família anaparental. E a família anaparental é a chamada família sem pais. É possível a família sem ter pais? Só com 2 irmãos, 3 irmãos, 5 irmãos? Plenamente possível, né, pessoal? E deve ser reconhecida como família, obviamente, sem aquela distinção, reconhecendo que aquele rol da Constituição Federal é meramente exemplificativo. Então a família anaparental é a família que não existam, em que não haja pais vivos, pai ou mãe vivos. Isso já é reconhecido lá pelo STJ desde 1995, pessoal. Quando que isso foi reconhecido? Vejam lá, RESP 57.606 de Minas Gerais, da 4ª turma, relator ministro Fontes de Alencar, decisão de 95. Reconheceu como bem de família, então veja, uma disposição patrimonial, bem de família, um imóvel no qual viviam 2 irmãs solteiras. Qual que era a função principal disso aqui, pessoal? Possivelmente, era de cunho patrimonial essa decisão. Provavelmente alguma dessas irmãs podia estar vindo a ser executada de uma dívida, alguma coisa assim, e o único bem acaba sendo, em alguns casos, o imóvel em que aquela pessoa reside. E o STJ entendeu, lá em 95, que se 2 irmãs vivem sob o mesmo teto, vivem em conjunto, esse imóvel ele deve ser reconhecido como um bem de família, não podendo em alguns casos ser penhorado, admitindo algumas exceções. Bom, família anaparental, então, aquela que não tem os pais, né? São apenas formada pelos irmãos. Eu deixei lá bonitinho, deixei lá 2 irmãozinhos aqui para vocês, para ilustrar. Bom, uma outra discussão, que inclusive é uma discussão mais atual, uma discussão aí que leva a bastante briga, inclusive, entre membros do Congresso Nacional, é quanto à família homoafetiva. Pessoal, a nossa Constituição Federal, em alguns pontos, eu vou tratar com vocês disso também adiante, trata da família como a constituição entre 2 pessoas, homens e mulheres. Na grande maioria dos momentos que a Constituição Federal e que o Código Civil fala de família, de casamento, de união estável, fala entre homem e mulher. Será que isso impede que 2 pessoas do mesmo sexo se relacionem? De forma alguma, né, pessoal? A gente já sabe, por tantas decisões aí recentes, que famílias homoafetivas, constituídas, portanto, entre pessoas do mesmo sexo, devem ser reconhecidas como instituto familiar, como famílias. A partir de quando isso foi positivado, decidido? Positivado não, porque ainda não temos lei sobre isso, né, pessoal? Então é bastante importante deixar isso bem claro. Os nossos congressistas lá ainda não aprovaram nenhuma lei que trata de casamento, de união estável ou de qualquer tipo de relação homoafetiva. É por isso que a gente precisa do judiciário muito atuante em alguns pontos. Claro que às vezes o judiciário passa do ponto, legislando muitas vezes, mas em alguns momentos essa necessidade existe. Como, por exemplo, o reconhecimento da família homoafetiva. Quando que isso aconteceu em primeiro lugar? Melhor, em primeiro lugar não, mas quando que isso ficou claro? No momento em que foram propostas a ADIM 4277 do Distrito Federal e a ADPF 132 do Rio de Janeiro. Arguição de descumprimento de preceito fundamental lá, 132 do Rio de Janeiro. Na arguição, na ADPF 132, se não me falha a memória aqui, foi o governador lá do Rio de Janeiro que queria reconhecer que não existe família entre 2 pessoas do mesmo sexo. E a partir disso, houve aí essa discussão lá no STF para decidir se há família ou não entre pessoas do mesmo sexo. E a decisão dessas 2 demandas aqui aconteceu em conjunto, reconhecendo que família constituída entre pessoas do mesmo sexo é sim uma instituição familiar. Eu já falei, né? Família constituída por pessoas de mesmo sexo. Então, deve sim ser reconhecida. A gente já tem, inclusive, novidades aí, bem mais recentes, inclusive, apesar dessas decisões já serem mais antigas, que permitem a casais homossexuais adotar crianças, que não é dificuldade nenhuma, né, pessoal? Porque são
família e devem ser respeitadas de acordo com aquele rol exemplificativo da Constituição Federal, bem como com o artigo 226, que diz que a família deve ter especial proteção do Estado. Vamos lá, pessoal. Quanto à família pluriparental, também chamada de família mosaico, essa eu acho que vocês devem ter ouvido falar um pouco menos, aí não é tão difundida. Mas por que não é tão difundida? Porque, na verdade, de fato, e perante a sociedade, ela já existe há muito tempo. O que quer dizer essa família mosaico ou família pluriparental? Vamos dar uma olhadinha lá. Decorrente de vários casamentos, várias uniões estáveis ou simples relacionamentos afetivos. Quer um exemplo lá da família pluriparental ou a família mosaico, pessoal? Um casal se separou, ficou lá, se divorciou hoje em dia, né? Ficou lá o pai com o seu filho, que casou novamente com uma mãe com a sua filha. Então, pessoas diversas, novos casamentos. O pai com seu filho casou com uma nova mulher que já tinha uma filha. Essa junção de família forma uma família mosaico. Veja que esses irmãos, eles não têm relação consanguínea, eles não são irmãos diretamente, mas deve haver um certo respeito mútuo e isso é reconhecido como entidade familiar. E isso pode aumentar, como um próprio mosaico, vai juntando gente de todos os lados ali para formar a família pluriparental, família mosaico. Vejam lá então, pessoal, essa família ainda pode ser constituída por uniões estáveis ou por meros relacionamentos afetivos. Então há decisões que dizem que deve ser reconhecida como família mosaico, meras pessoas que se unem com o intuito de constituir uma relação afetiva como se fosse uma relação familiar. E hoje, para o direito, tem que ficar bem claro isso, o afeto ele é muito mais importante em alguns momentos do que o próprio vínculo biológico, o próprio vínculo de sangue, como a gente costuma falar normalmente. Então, o afeto é muito importante para o nosso direito de família e ele pode, inclusive, constituir uma relação pluriparental, uma família pluriparental, ou também chamada de família mosaico. Dando sequência aqui, então, pessoal, trago para vocês lá que o conceito de família é cada vez mais plural. Como a gente já sabe, aquele rol é meramente exemplificativo, aquele rol de família, razão pela qual todas as formas de família, em que haja afeto, em que haja intenção de constituição de família, devem ser reconhecidas como família. Claro que o legislador ainda não positivou isso na nossa lei, e em muitos casos a gente precisa recorrer aos tribunais superiores, primeiramente, claro, aos tribunais estaduais, para que haja o reconhecimento de famílias, mas a gente tem grandes evoluções nesse sentido, principalmente nesses últimos anos. Então é por isso que famílias anaparentais, famílias homoafetivas ou famílias mosaicos devem ser reconhecidas e devem ter a mesma proteção constitucional do Estado que as demais formas de família. Então, qual que é a intenção do Estado? A intenção não, a obrigação do Estado, de acordo lá com o artigo 226 da Constituição Federal. Proteger a intenção das pessoas em formar as suas famílias, nas mais diversas modalidades e formas. A família deve sempre ser protegida nas mais diversas formas e modalidades. O que eu falei para vocês agora há pouco, pessoal, sobre afeto. Vejam só, em muitos casos, os tribunais têm reconhecido a paternidade, mesmo não havendo vínculo consanguíneo. Ou seja, se uma pessoa, vamos colocar aqui no conceito lá tradicional de família, se um homem começa a se relacionar, namora, tem uma união estável, vem a casar com a mãe de uma criança, pequenininha muitas vezes, 2, 3 anos, e começa a tratar aquela criança como se sua filha fosse, de forma afetiva, ainda que não haja vínculo biológico, e ela cria uma expectativa nessa criança de que há uma certa paternidade, uma paternidade socioafetiva, como a gente costuma chamar, os tribunais reconhecem que essa paternidade ela é mais importante do que a paternidade biológica. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes, apesar de haver um vínculo biológico, um vínculo consanguíneo, a criança nem conhece o pai. O pai não dá nenhuma atenção, o pai não busca essa criança, não dá afeto, não suporta materialmente e por aí vai.
Já outra pessoa acaba fazendo todo esse papel, ainda que não tenha um vínculo consanguíneo. Será que para essa criança, para a cabecinha dessa criança, para o psicológico dessa criança, é melhor um pai presente, que não é de sangue, mas é afetivamente muito próximo, ou um pai consanguíneo que não está nem aí para ela? Com certeza, pessoal, e é isso que o STJ decidiu, a terceira turma do STJ, entendeu que a paternidade socioafetiva sobrepõe a paternidade biológica. Tá? Então, se for para escolher, foi o que o STJ falou. Se for para escolher, eu prefiro um pai presente, afetuoso, que não seja de sangue, do que um pai que tenha meramente dado a vida àquela criança, mas nunca participou da vida dela efetivamente. Ok, pessoal? Então, o STJ já reconheceu que a paternidade socioafetiva, inclusive, pode sobrepor a biológica. Também vocês já devem ter ouvido falar de algumas decisões que permitiram que uma criança tenha dois pais. Recentemente eu vi uma notícia de uma família, que eu posso até chamar de uma família mosaico, na qual o pai e a mãe se divorciaram. Essa mãe constituiu um novo relacionamento, esse pai constituiu um novo relacionamento. Mas todos eles continuaram unidos, como uma família afetiva, afetuosa, não houve briga entre esses pais. Quando a menina, então menina foi casar, ficou maior, foi casar, ela entendeu por bem, ela pediu para entrar com os dois pais. Não tem nem colocar aspas aqui, né? Com os dois pais, com o pai afetivo e com o pai biológico, porque ela tinha o mesmo carinho, ou carinho muito próximo pelos dois, e reconhecia os dois como pais. É por isso que os nossos tribunais superiores já reconheceram a possibilidade de escrever dois pais como pais numa certidão o pai biológico e o pai afetivo, na certidão de nascimento das crianças, enfim, de quem quer que seja. Ok, pessoal? Então a palavra de ordem aqui é afeto. Havendo afeto é mais importante do que o vínculo consanguíneo. Legal, pessoal? Tínhamos então para a aula de hoje esse conceito básico e algumas disposições importantes, algumas disposições atuais do direito de família. Se ficou qualquer dúvida, eu convido vocês a entrar lá nas redes do nosso curso, do Aprova Concursos, e mandar para a gente. Eu estou sempre à disposição para responder vocês. Tá certo? Agradeço a presença de todos, espero que tenha sido uma aula proveitosa e um grande abraço para vocês e ótimos estudos.